na periferia de uma cidade simples, onde as ruas de barro ainda se misturavam com casas de tijolos sem reboco. Vivia João. Ele tinha apenas 12 anos, mas já carregava nos ombros uma maturidade forçada pela pobreza. Sua casa era pequena. O telhado de zinco deixava entrar o calor durante o dia e o frio durante a noite. Quando chovia, o som das goteiras era quase mais alto que as conversas da família. Era nesse ambiente de dificuldades que João crescia, aprendendo a valorizar cada pedaço de pão que chegava à mesa. Naquela manhã, não havia nada sobre a mesa. Nem pão, nem café, nem sequer um resto de arroz guardado em panela de alumínio amassada. Sua mãe, Dona Maria, lavadeira incansável, estava com os olhos marejados. Ela conhecia bem o peso de não ter como alimentar um filho. João, percebendo aquilo, decidiu que não podia esperar sentado. Mãe, eu vou dar um jeito, disse tentando esconder a ansiedade atrás de um olhar firme. E antes que ela respondesse, ele saiu pelas ruas em direção à pequena mercearia do bairro. Seu Augusto, o dono da mercearia, já tinha visto de tudo em sua vida. Pessoas que prometiam pagar e nunca voltavam. Histórias inventadas para conseguir favores. E gente que usava a necessidade como desculpa para enganar. Por isso, quando viu João parado diante do balcão, com as mãos suadas e o olhar determinado, franziu as sobrancelhas. O que foi, garoto? Perguntou seco. João respirou fundo e respondeu. Moço, o senhor pode me emprestar um fardo de água? Eu vou vender e volto para pagar. O silêncio que se formou foi pesado. Alguns clientes que estavam dentro da mercearia olharam para o menino e balançaram a cabeça, como se já soubessem o final daquela história. Mas João não abaixou os olhos. Seu Augusto, embora desconfiado, viu naquele olhar algo raro. Sinceridade. Depois de alguns segundos que pareceram minutos, entregou o fardo pesado. Está bem, mas não me decepcione. João quase caiu para trás com o peso, mas segurou firme. Saiu pelas ruas com a responsabilidade maior do que seu corpo franzino podia suportar. O sol estava impiedoso. As ruas pareciam arder. João caminhava devagar, com o suor escorrendo pelo rosto, oferecendo as garrafas de porta em porta. Água gelada. Quem quer água? Gritava com a voz já rouca. Um pedreiro parou para comprar, agradecendo como se fosse um alívio. Uma dona de casa, voltando da feira, pegou 2 garrafas para refrescar os filhos. Até motoristas que paravam no semáforo estendiam moedas, levando consigo uma garrafinha. Cada venda era uma vitória. E cada moeda colocada no bolso representava a esperança de voltar para casa com dignidade. Se você acredita que a honestidade ainda pode mudar vidas, compartilhe essa história agora mesmo. As pernas de João tremiam. O peso do fardo parecia se multiplicar. Mas, a cada garrafa vendida, o fardo físico diminuía e a certeza de que conseguiria cumprir a promessa aumentava. Havia suor em sua testa, pó grudado em suas roupas simples, e uma força que só quem carrega fome no estômago consegue encontrar. Ele corria de um lado para outro, batia em portões, sorria mesmo cansado. O que o movia não era apenas o dinheiro. Era a necessidade de mostrar que sua palavra valia, que sua dignidade não estava à venda. Ao longo do dia, a vizinhança começou a comentar: esse menino é diferente. Menos, murmurou uma senhora. Podia ter pedido esmola, mas preferiu trabalhar. E assim, pouco a pouco, o bairro passou a olhar para João não apenas como garoto pobre, mas como alguém que estava disposto a lutar. O sol já se escondia atrás das casas, tingindo o céu de laranja. Quando João contou as últimas moedas, havia vendido tudo. O coração batia acelerado. A missão não era apenas voltar para casa, mas voltar para a mercearia. Provar que sua palavra não era vento. Entrou novamente no pequeno comércio, ofegante. Aproximou-se do balcão e, com as mãos pequenas, colocou as moedas diante de seu Augusto. Tá aqui, moço. Eu disse que voltava para pagar. O silêncio tomou conta do lugar. Os clientes que estavam ali pararam de falar. O dono da mercearia olhou para aquelas moedas, algumas úmidas do suor, e depois encarou os olhos do menino. Não era muito dinheiro, mas carregava um valor impossível de medir. Menino, você tem algo que vale mais do que qualquer riqueza. Você tem palavra menos, disse, com a voz embargada. Naquele instante, algo mudou. Seu Augusto, acostumado a desconfiar de todos, foi surpreendido. João, por sua vez, sentiu que havia conquistado não só a confiança do comerciante, mas também respeito. A notícia correu pelo bairro. A história do garoto que pediu um fardo de água para vender e depois voltou para pagar ganhou força. E a partir dali, ele não precisou mais pedir com vergonha. Sempre havia alguém disposto a confiar.
porque ele já havia mostrado quem era. A honestidade abriu portas que nem o dinheiro conseguiria abrir. Comente de qual cidade você está lendo e se já conheceu alguém como João. O tempo passou, mas aquele dia nunca saiu da memória de João. Cresceu lembrando das garrafas pesadas, do suor escorrendo, das moedas suadas em cima do balcão. Ele entendeu, cedo demais, que caráter é a única riqueza que a vida não pode tirar. Não importava quão vazia estivesse a mesa em casa. Havia algo que ninguém podia roubar: a dignidade de manter a palavra. Dona Maria, sua mãe, ao ouvir o que tinha acontecido, chorou, não de tristeza, mas de orgulho. Seu filho tinha mostrado ao mundo que mesmo na pobreza se pode carregar grandeza. Os vizinhos, cada vez que viam João passar, lembravam da cena. Alguns diziam: esse menino ainda vai longe. Outros, mais céticos, apenas reconheciam em silêncio. Mas uma coisa era certa: ele tinha marcado o coração de todos. A cada dia que passava, sua história se espalhava um pouco mais, inspirando gente que nem sequer o conhecia pessoalmente. Para muitos, ele era apenas um menino pobre. Para outros, era a prova viva de que palavra vale mais do que ouro. E sempre que passava pela mercearia, seu Augusto o olhava diferente. Já não via um menino necessitado, mas alguém em quem poderia confiar sem medo. O garoto que começou com um simples fardo de água tinha conquistado o que muitos adultos passavam a vida inteira tentando: respeito. E é por isso que sua história ainda ecoa. Porque não se trata apenas de vender água. Trata-se de mostrar ao mundo que honestidade é semente que sempre dá fruto. Se essa lição tocou você, marque alguém que precisa ser lembrado do valor da palavra dada. O que você faria no lugar do comerciante? Escreva sua opinião nos comentários.